Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de português para o concurso da Prefeitura da Banca Cotec. Hoje você deve acompanhar na página 21 da sua apostila. O assunto é fonética, esta parte é teoria, só teoria que nós vamos ter aqui, que é simplesmente para servir de base para muitos outros conhecimentos que você vai precisar ao longo do nosso estudo para fazer a sua prova. Então, esse assunto aqui talvez não caia em questões que cobrem exatamente isso que você vê aqui na tela. Porém, eles serão a base para muitas outras matérias que a banca com certeza vai cobrar de você. Então, vamos lá. O assunto aqui é fonética, fonologia. Aí você já entenda desde o início que quando fala em fonética, estamos falando aliás, quando fala fono, esse radical grego quer dizer som. Logia é outro radical grego que quer dizer estudo. Então, a fonologia é o estudo dos sons que formam a nossa língua. Quando fala em som, você já também tem que se ater ao sentido de que é a mesma coisa de a gente falar, de nós falarmos fonema. Tá? Som e fonema são a mesma coisa, porque às vezes a banca ou algumas bancas gostam de cobrar distinção entre fonema, né, que é o som, e letra. Fonema é o som é fonema, e letra é o sinal gráfico que você vai usar para representar os sons da língua, os sons que nós falamos, que nós ouvimos. Então, fonema ou som, a mesma coisa, mas não é a mesma coisa de letra. Letra é o sinal gráfico com que você vai representar os sons da língua. Bom, em se tratando de sons, então, esse sinal gráfico é a letra. Antes de mais nada, é preciso que nós saibamos distinguir vogal de semivogal. Falando em vogal, pode lembrar daquelas 5, A, E, I, O, U, que não são apenas 5 devido à nossa pronúncia, porque às vezes eu pronuncio A, às vezes eu pronuncio AN, então eu tenho A oral, eu tenho AN, que é nasal, o E igual em café, que é o E aberto, E igual em você, que é o E fechado. Então não importa, mas pense naquelas 5 letrinhas, aqueles 5 desenhos, A, E, I, O, U. Mas o mais importante aqui é você saber distinguir o que é semivogal, tá? Então, semivogal são os fonemas I, U. Ou seja, olha, eu não estou dizendo que são as letras I e U. Eu disse que são os fonemas I e U. Isso quer dizer que pode ser que você tenha a letra E com o som de I, mesmo que seja fracamente, ou a letra O com o som de U, mesmo que seja fracamente, mas você terá ali uma pronúncia aproximada de I e de U, mas não é sempre. Esse I e esse U deverão estar na mesma sílaba com outra vogal. Por exemplo, você tem a palavra pai. Aí na palavra pai, você vê que você tem o som de I na mesma sílaba com o som de A. E já combine logo de início que A é sempre vogal, em qualquer contexto que aparecer. E só existe uma vogal em cada sílaba nas palavras. Então, se tem uma segunda letrinha que nós costumeiramente chamamos também de vogal, então vamos combinar que tem que observar assim. Esta segunda letra representa o som de I ou de U, então esta segunda letra não é vogal, ela é a semivogal. Então, na palavra pai, você tem a vogal A e a semivogal I. Se fosse, por exemplo, a palavra mal, o adjetivo mal, ou seja,
lobo mau. Então, mesma coisa, continua com o mesmo teor. Ó. O A é sempre vogal. O U foi pronunciado na mesma sílaba com a vogal, então aqui você tem semivogal. Se você tem, por exemplo, a palavra mãe, olha, na palavra mãe você tem A e E. Mas você observa que esse E soa fracamente como se fosse um I. Além disso, você já sabe do conceito, só existe uma vogal em cada sílaba, o A é sempre vogal, então não se discute. Este E está representando o som de uma semivogal. E assim sucessivamente. Para poder firmar o conceito de vogal e de semivogal, veja bem envolvendo essas letras aqui, ó, que representam os fonemas I e U para serem chamados de semivogais. Observe na palavra saída. Você tem a palavra saída, olha o I com acento. O A, você já sabe, é sempre vogal, não tem que discutir. Agora, o I também é uma vogal. Aí você falaria, mas não era semivogal? I ou U? Vamos recordar, pode voltar aí que você vai ver. Eles serão semivogais se estiverem pronunciados na mesma sílaba com outra vogal. E você não tem o I aqui pronunciado na mesma sílaba. Ele está separado da vogal A. Então, aqui ele também é vogal. A mesma coisa acontece com o U. Olha, se fosse a palavra saúde, é o mesmo jeito, olha. O A é sempre vogal, o U nem sempre é vogal, mas ele só é semivogal se pronunciado na mesma sílaba com outra vogal, e ele não está na mesma sílaba com outra vogal. Aliás, ele está sozinho, então ele é uma vogal. O E também é vogal, não está pronunciado junto com outra, né? Então é vogal. Porque se você fizer um paralelo, mas e o E lá em mãe não foi semivogal? Sim, em mãe o E foi semivogal porque ele foi pronunciado na mesma sílaba com a vogal A, o que não aconteceu na palavra saúde, ok? Então, ótimo. Se você já tem os conceitos de vogal e de semivogal, agora vejamos que quando estes sons forem pronunciados juntos numa palavra, nós vamos chamar isso de encontros vocálicos. E os encontros vocálicos, eles podem ser classificados em hiato, em ditongo ou em tritongo. E você vai observar a formação do hiato, que é sempre assim, ó, vogal mais vogal em sílabas separadas. Eu não se esqueça, elas têm que estar separadas. Se elas forem pronunciadas juntas, não é o nosso caso aqui, ó, certo? É quando elas estiverem pronunciadas separadamente. Por exemplo, como você já viu na palavra saúde, vamos pegar um outro exemplo diferente aqui, ó. Por exemplo, a palavra ficou feio. Com licença, vamos tirar esta aqui. Vamos tentar escrever mais bonitinho. Faça bonito no seu material, por favor, tá? Vamos ver. Se você tiver a palavra baú, olha, baú. Vou até colocar no plural, que tanto faz, né? O que dá para você perceber claramente é que o A e o U foram pronunciados separadamente. Então, pronto, aí você tem hiato. E ditongo? Ditongo é quando você vai ter dois sons vocálicos na mesma sílaba. Então, a base do ditongo é dois sons vocálicos juntos, ou seja, eles vão estar na mesma sílaba. Aí, então, você vai observar que o ditongo, ele pode ser crescente, olha aqui, ó, o ditongo, que ó, pode ser crescente, é quando você tem aquele fonema que é considerado menor, ou seja, a pronúncia é mais fraca, e depois você vai ter o fonema mais forte. Como nós estamos falando de encontros vocálicos, de sons vocálicos,
Então, é quando, olha, a semivogal vem primeiro. Semivogal, até mesmo pelo prefixo, o radical semi aqui, que quer dizer metade. Então, semivogal é como se fosse metade da vogal, ou seja, é pronunciada mais fraca. Então, se você tem semivogal mais vogal numa pronúncia, você tem um ditongo crescente. Se você pronunciar a vogal primeiro, depois é que você pronuncia aquilo que nós chamamos de semivogal, aí você vai ter o ditongo decrescente. O ditongo ainda pode ser oral ou nasal. As palavras vão estar fazendo referência, respectivamente, a uma pronúncia emitida perfeitamente pela boca, bem um som aberto, bem claro, aí é oral. Ou então com interferência das fossas nasais, aí então vai ser nasal, logicamente. Então, olha o exemplo aqui. Se você tem a palavra sai, olha, sai. Então, você observa que você tem os dois fonemas vocálicos na mesma sílaba. Isso já te conta que você tem um encontro vocálico e que esse encontro vocálico é o ditongo, dois na mesma sílaba. Ótimo. Você observa que o A, que é sempre vogal, veio primeiro. E depois é que é o I, o som de I pronunciado na mesma sílaba com a vogal A. Então, você tem vogal mais semivogal na mesma sílaba, o que faz você ter ditongo decrescente, vogal primeiro. E oral, porque você não tem a pronúncia com interferência das fossas nasais. Quando é que isso vai acontecer? Repare aqui no exemplo da palavra mãe. Vou escrever mãe, porque é uma palavrinha menor, fica mais fácil aqui para mim. Então, mãe, você já visualizou de cara que nós temos um tio aqui, e você sabe que o tio serve para nasalizar as vogais. Então, você já tem aqui a vogal A nasal. E depois o E pronunciado na mesma sílaba com uma vogal, o que faz você chamá-lo de semivogal. Desta forma, partimos do princípio. Dois sons vocálicos na mesma sílaba, então é ditongo. A vogal que é maior, pronúncia mais forte, veio primeiro, então do mais forte para o mais fraco, ditongo decrescente. Tem um tio aqui, então nasal. Então é ditongo decrescente, nasal. Mas a questão de nasalidade de uma vogal não se faz somente por intermédio do tio. Repare a palavra foram, a forma verbal foram, ó, foram. Esta terminação AM, é claro que nós não podemos escrever com A ou tio, mas você observa que dá para perceber que mais ou menos você tem um de A ou tio aqui. Foram, Então, você não tem som de M aqui, porque o M de mamãe, assim como o N de nenê, eles só são fonemas, quer dizer, eles só emitem sons ao serem pronunciados, né? Nós vamos perceber o som deles quando os pronunciamos, se forem em início de sílaba. Terminando a sílaba, eles servem para nasalizar a vogal anterior, ou, né, como por exemplo, em campo, nasaliza a vogal anterior, o A, e foram, parece que tem um ozinho aqui. Então, eu tenho a vogal A, que sempre é, e o M representando uma semivogal. Então, não se desespere. Mas como que o M é uma semivogal? Nós estamos tratando, não é da letra M, nós estamos tratando do som que ela confere à palavra neste contexto aqui. Então, o M neste contexto é uma semivogal e esse aqui é um ditongo decrescente, porque a vogal veio primeiro, e nasal, porque M e N em final de sílaba
conferem sons nasais às palavras. Perfeito. Agora, você viu que eu citei também o exemplo de campo. Mas, então, por causa disso, foquemos aqui agora no dígrafo. Veja bem, quando eu falo campo, você tem campo, separando a sílaba, para ficar melhor para você observar, que você não pronuncia a letra M. Você só pronuncia a letra M ou N quando elas estão começando sílabas. Por exemplo, amigo, mi. Aí eu pronunciei o M. Anel, nel. Aí eu pronunciei o N. Mas no final de sílaba aqui, ó, no meio, no interior da palavra, não está no final da palavra igual foram, ó, foram, o M está lá no final da palavra. Campo, o M está no final da sílaba, mas no interior da palavra, conferindo à palavra campo um som aproximado como esse aqui, ó. Cam, ó, como se fosse assim, ó. Campo. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar aqui? É que aqui eu tenho o som do C, eu tenho o som de um A nasal, eu tenho o som do P e do O. Eu tenho 5 letras sim, C-A-M-P-O, mas eu tenho apenas 4 fonemas, 4 sons, porque o M não é pronunciado em final de sílaba no interior da palavra, lá no meio da palavra, certo? Terminando a sílaba. Aí ele é apenas sinal de nasalização da vogal anterior, como se tivesse um tio sobre aquele A, tá? Então aí, o que que tem aqui? Eu tenho 2 letras, A-M. Eu tenho 2 letras, mas essas 2 letras são representantes de apenas um fonema. E esta é a definição de dígrafo. 2 letras que são apenas um som, ou seja, um fonema, ok? Então, ótimo. Voltemos aos encontros vocálicos. Agora, o tritongo. Você tem aqui o prefixo tri, que te dá a ideia de 3. Então, agora você vai ter 3 sons vocálicos na mesma sílaba e eles são exatamente isso aqui, ó. Eles serão uma semivogal, que você já conhece, som de I ou som de U na mesma sílaba com uma outra vogal e depois semivogal de novo. Sempre assim. Isso aqui também te lembra o conceito de que só existe uma vogal em cada sílaba, ok? Os tritongos também podem ser orais ou nasais. Você já sabe como nós conferimos o som nasal a uma vogal dentro da palavra. Ou com o tio, ou porque finaliza a sílaba com M ou N. Ótimo. Então, se não há essas ocorrências, é porque vai ser oral. Por exemplo, a palavra iguais, plural de igual. Igual, plural, iguais. Aí, o que eu tenho aqui na última sílaba? Eu tenho um encontro vocálico formado por 3 fonemas, U, A, I. Então, você já sabe, só existe uma vogal em cada sílaba e o A é sempre vogal. Então, pronto, você tem semivogal U, você tem semivogal I e você tem, então, 3 sons vocálicos na mesma sílaba, semivogal, mais semivogal, formando um tritongo. Você não teve pronúncia nasal aqui porque não há o tio, não há terminação com M nem N, então tritongo e oral. Ao passo que, se a palavra fosse saguão, olha, saguão, você já sabe que eu tenho que colocar um tio sobre o A.
Então, pronto, você já falou que esse A é uma vogal e é nasal. Você já sabe que só existe uma vogal em cada sílaba. Então, você já está dizendo para si mesmo que este som pronunciado aqui de U, este som pronunciado aqui por último, são semivogais. Então, você tem a sequência de semivogal, mais semivogal, o que nos leva a ter tritongo nesse encontro aqui, com a presença do tio, tritongo nasal, ok? Ótimo. Só para mostrar um exemplo do tritongo nasal, mas não com a presença do tio, com a presença do M lá no final da palavra, onde você poderia dizer que aqui tem a pronúncia assim, ó, way. Way. É claro que é fraco, gente, não é exatamente assim, mas é aproximadamente. Mas de U mesmo você não tem nada ali. De M, aliás, né? De M mesmo você não tem nada. Então, vamos limpar esse U, que esse U tá feio, e vamos fazer de novo, tá bom? Nós temos que primar pela perfeição. Então, vamos lá. Enxaguem. É como se fosse assim, ó. Certo? Essa última pronúncia aqui. Então, você tem uma semivogal, porque o fonema U pronunciado junto a outra vogal numa mesma sílaba, ele é semivogal. E ele está pronunciado junto com o E. Então, o E agora é vogal. E esse M representa fracamente um Izinho lá no final. É como se tivesse um Izinho aqui. Então, ó, semivogal também, tá? E, com certeza, nasal, ok? O saguão, o enxágue, tá vendo? Nasal, beleza. Agora, as consoantes, então, se não são vogais, A, E, I, O, U, então, são consoantes, aquelas que não são pronunciadas isoladamente, você não consegue falar o nome de uma letra, por exemplo, essa letra aqui é uma consoante, mas quando eu vou falar o nome dela, B, pronunciar o som dela, B, eu tenho que imprimir uma vogal na pronúncia. Então, isso quer dizer que as consoantes são as letras que não se pronunciam sozinhas, elas só se pronunciam juntas com uma vogal. Na realidade, então, são as vogais que soam nas palavras, né? E as consoantes soam juntas. E se eu tiver uma sequência de consoantes sem vogal entre elas, nós vamos chamar isso de encontro consonantal. E esse encontro consonantal pode ser perfeito ou imperfeito. Perfeito se for na mesma sílaba, se eles não se separarem. Por exemplo, se você tiver a palavra braço, braço, escreva aí no seu material, bem bonitinho, braço. Você observa que o B e o R são consoantes, é B, R. Então, são consoantes, e entre elas não há vogal. Então, eu tenho encontro consonantal. E eu vou chamar de perfeito ou inseparável, porque eles ficam na mesma sílaba. Ao passo que se eu tiver, por exemplo, a palavra objeto, ao separar a sílaba, para ficar mais fácil de visualizar, você nota que eu tenho um B, eu tenho um J, consoantes, entre elas não há vogais, então é a hora que eu digo que eu tenho um encontro consonantal aqui, e como eles ficaram em sílabas separadas, eu vou chamar de encontro consonantal imperfeito, ou então separável, ou então disjunto. Em se tratando de sílaba, é cada pedacinho da palavra que você pronuncia de uma só vez.
E nessa separação, para você pronunciar cada pedacinho de uma vez, nós podemos fazer a divisão da sílaba e sua consequente classificação quanto ao número de sílabas. E aí, mono quer dizer então é quando a palavra vai ter uma sílaba só. Por exemplo, se eu digo pé, pé é um substantivo formado de uma sílaba só, pé, uma só emissão de voz. Então, eu tenho monossílaba. Di quer dizer dois, então se você pronunciar duas emissões de voz numa palavrinha, por exemplo, casa, casa, casa. Então aí você tem a dissílaba, mas o tri quer dizer três. Então se você tiver três pronúncias, ou seja, três pedacinhos, se eu posso dividir essa palavra em três pedacinhos, pronunciados de uma só vez, aí eu vou ter a trissílaba. Por exemplo, sa, la, da. Perfeito. Dentro deste contexto que estamos dizendo agora, o poli, que quer dizer vários, muitos, então vai significar 4 ou mais. Né? 1, 2, 3. Então, monossílaba, dissílaba, trissílaba. Então, polissílaba é vários, ou seja, 4 ou mais sílabas. Por exemplo, na palavra pirulito. Você vai pronunciar 4 emissões aqui, ó. 4 pedacinhos. Pirulito. Então, beleza, polissílaba. Esta é a classificação da palavra quanto ao número de sílabas. Mas nós sabemos que, em se tratando de sílaba, nós ainda podemos classificá-las como átonas ou tônicas. Tônica é aquela que é pronunciada mais forte e é uma só em cada palavra. Cada palavra só tem uma sílaba tônica. Então, tirou a tônica, as demais são átonas, ou seja, são aquelas pronunciadas com menor intensidade na voz. Então, sílaba átona é a mais fraca, sílaba tônica a mais forte, só existe uma tônica em cada palavra, as demais são átonas. Então, se você pronunciar a palavra e perceber que a última sílaba vai ser pronunciada com mais intensidade, última, com mais intensidade, você vai ter uma palavra, por exemplo, café. Então, você não fala café, você fala café. Tá vendo que você pode demorar aqui no fé, que não fica incoerente? Então, é porque aqui está a sílaba tônica. E qual é ela? É a última. Então, como eu classifico essa palavra quanto à sílaba tônica ou quanto à tonicidade? Eu classifico a palavra como oxítona. Mas se eu pronunciar a palavra e perceber que não é a última, é aquela que vem antes da última, que eu pronuncio mais fortemente. Por exemplo, na palavra história. Olha, história. É isso aí, eu quero saber a sílaba tônica, eu tenho dificuldade, eu chamo a palavra como se fosse alguém que está distante de mim. Onde eu demoro mais, a história é a sílaba mais forte. Então, ela é a penúltima, então aí eu tenho a palavra paroxítona quanto à tonicidade da sílaba. Mas, de repente, a sílaba tônica não é a última, nem a penúltima. Ela vai ser a antepenúltima. Ante quer dizer antes, é anterior, é aquela que vem antes da penúltima. Por exemplo, na palavra sábado. Olha, sábado. Eu não falarei. Se eu for chamar, eu não falarei. Sábado, nem sabá.
passado, e sim sábado. Esta é a mais forte, é a antepenúltima. Então, a palavra é proparoxítona. Perfeito? Para finalizar esse quadro, conheçamos os conceitos de ortoépia e de prosódia. Todas as duas estão relacionadas com a pronúncia da palavra. Tanto é que orto é correto, épia vem de epos, que é fala, então é a fala correta. Às vezes nós não pronunciamos corretamente as palavras. Por exemplo, a palavra é empecilho, mas muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo, né? As pessoas dizendo, nós não fazemos isso não. A pessoa falando empecilho. E aí, por falar assim, às vezes ela vai e escreve também empecilho. E não é in com I de igreja, é em com E de elefante, é empecilho. Então, se você pronunciar, articular corretamente os fonemas existentes numa palavra, não mudando o fonema, não acrescentando, não omitindo nenhum, então você está dentro dos conformes da ortoépia, da fala correta. E a prosódia é quando nós pronunciamos erroneamente a sílaba tônica de uma palavra. Não raras vezes ouvimos as pessoas falando rúbrica. Ah, posso pôr minha rúbrica? Não, por favor, põe a sua rubrica, tá bom? Ou seja, esta palavra tem a sílaba tônica aqui, ó, no bri. Ela não é proparoxítona, ela é paroxítona, é rubrica. Então, é aqui que está a sílaba tônica, é aí que você pronuncia mais fortemente. É igual esta aqui, ó. Muita gente fala prêmio Nobel. Não é Nobel, é Nobel. É Nobel que é a sílaba tônica, ela é oxítona. Então, se você se tiver a pronúncia correta dos fonemas de uma palavra, então, ortoépia, pronúncia correta. Se você pronunciar corretamente a sílaba tônica da palavra na posição correta dela, então você está de acordo com a prosódia, pronúncia correta. É isso e até a próxima. Tchau.